Olá pessoal, tudo bem? 13 de setembro de 2019, um dia muito especial porque ontem estreou a cinebiografia de Divaldo Pereira Franco, uma pessoa que eu tenho um profundo carinho e admiração, um dos meus mentores espirituais. Eu não costumo falar muito sobre religião, mas eu tenho formação católica, tenho uma grande admiração pelos católicos, evangélicos e outras religiões também. Tenho inclusive aqui, quem repara em mim, tem essa correntinha, é o tal de São Francisco, tenho uma profunda admiração pela filosofia franciscana. E hoje ainda vou à missa, procuro levar a família todo domingo, mas eu sou espírita, dou palestra em centro espírita, participo na casa espírita e tudo mais. E Divaldo Pereira Franco, para mim, foi uma pessoa que, ele ainda está vivo, está com 92 anos. Em primeiro lugar, ele tem um currículo invejável, assim, se você observar a vida dele, é um exemplo de caridade, de amor ao próximo e de aplicação prática do evangelho no seu dia a dia. Dos seus 92 anos, ele dedicou 70 ao espiritismo e já proferiu mais de 12 mil palestras. Eu fico pensando, eu dou uma palestra aqui ou outra, é minha profissão, mas você dá 12 mil palestras em conferências ao redor do mundo, dezenas e dezenas de países, escreveu, psicografou mais de 200 livros, fez a Mansão do Caminho, que ajuda crianças carentes no estado da Bahia, na cidade de Salvador, ele é de Feira de Santana. E agora estreou esse filme, eu ainda não fui assistir porque a minha filhinha tá doente, eu quero ir com minha esposa, a gente tá dando uma atenção para ela, mas assim que eu puder, eu vou assistir para prestigiar a história dessa pessoa que é, para mim, um dos principais nomes aí da espiritualidade contemporânea. Então, fica a dica para você, se você é espírita, vá prestigiar esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, apesar da doutrina espírita não ser uma religião proselitista, que isso significa que é aquela religião que quer converter outras pessoas, que quer de uma maneira ostensiva buscar mostrar o espiritismo. Não, o espiritismo ele é aberto àqueles que vêm buscá-lo, mas não é uma religião que tenta converter os outros. Então, mas se você é espírita, vá prestigiar esse trabalho, o fortalecimento da doutrina, e se você não for espírita, vá para conhecer o lado da caridade, do amor ao próximo, coisas que são comuns a todos os cristãos. A propósito, o espiritismo é uma religião cristã que tem Cristo como o centro também da sua doutrina. Independentemente da questão religiosa, por uma questão de um exemplo, de um missionário da paz, inclusive o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, e você vai ver a história dessa pessoa e o trabalho fantástico que ele realiza fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Eu vou deixar aqui na sequência uma reportagem que saiu alguns anos atrás no Fantástico, que conta um pouco da história do Divaldo Franco e também da Mansão do Caminho, que é a obra de caridade que ele criou, que ele fundou e que ele sustenta lá na Bahia. Além disso, toda a renda dos seus livros, toda a renda daquilo que provém do seu trabalho é canalizado para a caridade, para a doação, para o sustento da Mansão do Caminho. Então é um exemplo realmente irretocável de bem e de amor ao próximo. Fica essa dica, deixo o vídeo aqui para vocês e o convite para que assistam também ao filme do Divaldo. Depois que eu tiver assistido, eu vou gravar mais um vídeo para falar as minhas impressões, mas torço para que seja uma bela obra e que faça justiça à história desse grande homem. Um grande abraço e um ótimo final de semana a você. O mais importante médium em atividade no Brasil psicografa diante da câmera do Fantástico. É a primeira vez que Divaldo Franco autoriza a gravação de uma reunião mediúnica completa. Considerado por muitos o sucessor de Chico Xavier, Divaldo lidera uma obra social que já tirou 160 mil pessoas da miséria ao longo de 6 décadas. Aos 87 anos, ele diz que sua missão está terminando. O teatro inteiro indo abaixo como se um ator famoso subisse ao palco. Filas, autógrafos, assédio de escritor de sucesso, selfies, flashes, comoção, como se fosse um astro do rock. Mas o popstar do espiritismo está longe de ser o que parece. E não à toa é um admirador muito grande de São Francisco de Assis. Se eu fosse defini-lo como pessoa, eu diria que ele é um franciscano. Favela do Pau da Lima, Salvador, Bahia. Em meio ao abandono da periferia, um oásis construído ao longo de 63 anos.
Um portão azul dá acesso à escola e comida a 3.500 crianças pobres e atendimento médico a 2.500 adultos, todos os dias, tudo de graça. 400 voluntários atendem a convocação do fundador. Nós aprendemos com ele que ajudar o próximo é a maior bênção da vida. Ele é o médium em atividade mais importante do Brasil. Encontramos Divaldo Franco à hora do café da manhã. Bom dia. Atrapalhar o café? Vai, muito prazer. Aos 87 anos, Divaldo anda com desenvoltura pela Mansão do Caminho. Uma verdadeira cidade com ruas, casas, biblioteca, hospital, padaria, que ele planejou e ajudou a construir. Cada ladeirão, né? Tem, porque eram morros. Isso aqui foi feita a picareta. Quando nós começamos, não tínhamos recursos, tudo a picareta. Nunca vi um trator aqui. Isso aqui, tudo aqui foi feito no braço do amor. Nailda tem 70 anos, chegou à mansão pequenininha e foi uma das 641 crianças órfãs de quem Divaldo obteve a guarda na justiça. Fomos criados com todo o amor, com toda a liberdade de criança. Desde a fundação, em 1952, a Mansão do Caminho já tirou 160 mil pessoas da miséria, oferecendo escola e profissão. Me formei em 68, em professora. A primeira a casar fui eu aqui, com o tio Divaldo, onde eu tive essa bênção. Aparece naquela fotografia espiando no quarto, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, você vai dormir aqui. Brincalhão, sem dúvida, mas o sempre alinhado Divaldo Franco teria a vaidade dos normais? O senhor, imagino, pinta o cabelo. Sem dúvida. É vaidade? Não. Gosto, me faz bem. E a autoestima me impõe tornar-me, pelo menos, menos assustador para os outros. E lembrei que Chico Xavier, quando colocou a peruca, ele disse assim, eu não tenho direito de assustar os outros com a minha feiura. Os dois maiores médiuns brasileiros se conheceram ainda jovens. Foi Divaldo quem procurou Chico. Ele nunca me tinha visto. Então chegou-se a mim, estendeu a mão e perguntou, olá, Divaldo, como vai? Sempre foram muito próximos, mas alguns seguidores de Chico acusaram Divaldo de plagiar obras psicografadas pelo médium mineiro. Então, Divaldo se afastou deles. Algumas pessoas que eram ligadas ao Chico Xavier torcem um pouco o nariz para você. Isso é verdade? É verdade, é natural. Mas não acontece? São fenômenos humanos. As pessoas nos veem conforme a sua própria ótica. A escritora Ana Lande, autora da primeira biografia não espírita de Divaldo, que será lançada amanhã, diz que os dois se reaproximaram e que depois da morte de Chico, Divaldo fez questão de visitar seus seguidores. Como se fechasse um ciclo, né, em que duas das figuras mais importantes do espiritismo no Brasil e talvez no mundo fizessem as pazes, mesmo sem o Chico presente. Divaldo Franco rejeita o posto de sucessor de Chico Xavier. Diz que é apenas mais um médium. E que afora o dom especial, como se fosse um sexto sentido, o médium é uma pessoa comum. Não tem nenhuma característica exterior. Quando, por exemplo, alguém diz que é médium e tem determinados gestos estranhos, faz carantonhas, está arrepiado, isso é um distúrbio do sistema nervoso. Nada tem a ver com a mediunidade. Divaldo convida o Fantástico para uma reunião mediúnica liderada por ele. É a primeira vez que ele autoriza a entrada de uma equipe de televisão. Vários médiums sentam em volta da mesa. Divaldo fica na ponta. De acordo com o que os espíritas acreditam, os médiums recebem comunicações de pessoas que já morreram, dando voz a elas. De olhos fechados, sob a luz de uma lâmpada verde, Divaldo psicografa diante da câmera. 2 espíritos teriam lhe enviado mensagens. Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, e o poeta indiano Tagore, Prêmio Nobel de Literatura de 1913, morto em 1941, que lhe ditou um poema. As flores juvenis emurcheceram e alcancei a idade adulta em vãs tentativas de encontrar algo que me plenificasse. Divaldo psicografou 258 livros que já venderam 10 milhões de exemplares pelo mundo afora.
O dinheiro dos livros é todo revertido para as obras sociais. Ele não fica com um tostão. Mora na Mansão do Caminho e vive com a modesta aposentadoria de funcionário público. Nós não temos o direito de viver profissionalmente desse mecanismo de iluminação de consciências. A amizade acima da religião o fez aproximar-se de Irmã Dulce, a famosa freira católica que ele visitava com frequência. Vendo que ela estava mal acomodada numa cadeira de madeira, quis dar uma cama de presente. Porque é tão desconfortável essa cadeira. Ela sorriu e disse, não faça isto. Esta cadeira aqui é missionária. Com ela eu já consegui 10 camas para o nosso hospital. Todo mundo chega, vê, compadece, manda uma cama. Eu mando lá para a UTI e fico aqui esperando. Essa amizade fácil com outras lideranças é um traço da personalidade conciliatória de Edivaldo, em que o princípio da tolerância é exercido, digamos, de maneira radical. 90% das crianças atendidas aqui que vivem nas comunidades vizinhas são de famílias católicas ou evangélicas. Não existe nenhum tipo de filtro religioso. O filtro que existe é o da necessidade absoluta. Márcia! Cadê Márcia? Bom dia. Nós somos da Mansão do Caminho. A missão de Ednilson é encontrar as crianças que mais precisam da Mansão do Caminho. Eu vi uma situação subhumana, aonde é uma casa, se é que nós podemos chamar de uma casa, um sovão, junto de um despenhadeiro. Márcia já tem um filho na mansão. O pai dele rejeitou ele e a Mansão do Caminho que abraçou. O pai e a mãe, nas horas que ele estava mais precisando. E agora quer que seus outros 4 meninos tenham a mesma sorte. Tudo que eu quero é meus filhos crescendo em Cristo e ter uma vida melhor do que a minha. Márcia é evangélica, mas Ednilson nem quis saber. Nosso objetivo é atender o povo, não a religião. Você nem pergunta, né? Não é importante, não é relevante, não existe esse item no nosso cadastro. O próprio Ednilson foi acolhido por Edivaldo aos 3 anos de idade. Estudou e virou padeiro profissional. Por gratidão, visita famílias que podem ter o mesmo destino. Me sinto gratificado quando eu vejo aqueles visitados adentrar a Mansão do Caminho. Eu me sinto emocionado com esse trabalho. Edivaldo diz que sua missão está chegando ao fim. Você sabe o dia em que vai morrer? Não, mas sinto que está se aproximando. Aos 87 anos, não se pode esperar muito. Mas diz que já tem outros livros prontos, quer garantir a continuidade de projetos como o do Hospital de Parto Natural. Pariam na rua. Várias vezes demos socorro e pariram dentro da Kombi. Então veio a ideia de fazer um centro de parto e aqui estamos. O homem que diz conversar com os mortos já trouxe à vida 1.500 bebês. Bom dia. Felicidades, hein? É o caso de Murilo, que veio ao mundo com 49 centímetros e pouco mais de 3 quilos, mostrando para que serve uma vida luminosa. Para poder transmitir um pouco de sol, porque há tantas pessoas em pleno inverno, nesses dias de claridade, e passar deixando pegadas que apontem o caminho de felicidade aos que vêm atrás.